Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está por toda parte, mas que a gente quase nunca para pensar. O universo da refrigeração e do ar-condicionado. É uma tecnologia que literalmente molda o nosso dia a dia. E para começar, já vou lançar uma pergunta. O que o jantar de hoje à noite, o celular que está no bolso e a Estação Espacial Internacional têm em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas olha, a resposta que conecta a tudo isso é o centro da nossa análise de hoje. Pois é, a resposta está numa tecnologia que é muito, mas muito mais do que simplesmente fazer um arzinho frio. A conexão por trás disso tudo é bem mais profunda do que parece. É o seguinte, muita gente pensa que refrigeração e ar-condicionado são duas coisas completamente diferentes, mas não são. Na verdade, eles são duas aplicações do mesmíssimo princípio. Pensa neles como se fossem duas faces da mesma moeda, sabe? Compartilham o mesmo DNA tecnológico. E esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Dá uma olhada. A operação de refrigeração está ali, ó, bem no coração de tudo. De um lado, ela dá origem à refrigeração industrial, que garante que a nossa comida chegue fresca na mesa e que processos químicos complexos possam acontecer. Do outro lado, é a base para o ar-condicionado, que nos dá conforto e controla a umidade do ar. Agora, vamos focar na aplicação que talvez seja a mais familiar para todo mundo: a comida. A jornada incrível que os alimentos fazem até chegar no nosso prato depende inteiramente de uma coisa: a chamada cadeia do frio. E olha, isso não é nenhum tipo de exagero. Sem a capacidade de resfriar e congelar alimentos numa escala gigantesca, a variedade e principalmente a segurança do que a gente come seriam completamente diferentes. A cadeia do frio é de fato a espinha dorsal de todo o nosso sistema alimentar global. E para essa cadeia toda funcionar, a indústria usa uns métodos de congelamento que parecem ter saído de filme de ficção científica. Sério mesmo. A gente está falando de jatos de ar supergelados, contato direto com placas congelantes, imersão em líquidos e até umas técnicas mais avançadas como leito fluidizado e criogenia com nitrogênio líquido. Para ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nessas imagens. Na esquerda, temos um congelador em espiral, que usa jatos de ar para congelar produtos numa esteira contínua, sem parar. Já na direita, é um congelador de placas, que literalmente prensa os alimentos entre superfícies de metal super frias. A escala é simplesmente monumental. E tem métodos ainda mais especializados. O congelamento por imersão, por exemplo, é perfeito para congelar de forma rápida e uniforme produtos mais delicados, como um peixe. Já o de leito fluidizado é genial. Ele faz com que itens pequenininhos, tipo ervilhas ou milho, flutuem numa corrente de ar frio. Assim, cada grão congela individualmente, sem grudar um no outro. Mas o método talvez mais impressionante seja a criogenia. Aqui o negócio fica sério. Usando nitrogênio líquido, as temperaturas chegam a níveis tão baixos, mas tão baixos, que o congelamento é praticamente instantâneo. Isso preserva a textura e o sabor dos alimentos de um jeito que os outros métodos nem sonham em conseguir. Depois que o alimento é congelado, o controle da temperatura continua sendo crucial. E a palavra-chave aqui é precisão. No armazenamento em massa, a temperatura fica ali por volta dos menos 20 graus Celsius. Já no supermercado, produtos frescos como frutas e laticínios ficam entre 3 e 5 graus positivos. Os congelados, por sua vez, são mantidos a até menos 30 graus. É essa precisão que garante que o sorvete esteja no ponto e a salada fresquinha. Mas ok, já falamos bastante de comida. Só que a refrigeração vai muito, muito além disso. Ela é, sem sombra de dúvida, um dos motores ocultos do mundo moderno. A lista de indústrias que simplesmente não existiriam sem um controle rigoroso de temperatura é gigantesca. Pensa só: refinarias de petróleo, fábricas de papel, manufatura de peças de altíssima precisão, as famosas salas limpas onde são fabricados os chips dos computadores e celulares, até os data centers que guardam a nuvem e as próprias usinas que geram a nossa energia. Um exemplo fascinante disso é na usinagem de alta precisão. Ali, o resfriamento não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Ele impede que as peças de metal se expandam ou contraiam por causa do calor da fricção. É isso que garante a precisão de microns, de milésimos de milímetro, para criar componentes super complexos. Mas as aplicações vão ainda mais longe, chegando a cenários que a gente nem imagina, que parecem até coisa de filme. Guarda bem esse número, menos 60 graus Celsius. É a partir daqui que a gente entra no território da refrigeração industrial pesada, da criogenia. Abaixo dessa temperatura, coisas realmente incríveis se tornam possíveis.
Por exemplo, transformar gás natural em líquido para ser transportado pelo mundo, criar pistas de patinação no gelo no meio do deserto, resfriar o concreto de barragens imensas para evitar que ele rache. E, claro, climatizar nossos carros, trens e aviões. E o ápice de tudo, manter funcionando os sistemas de suporte à vida dos astronautas lá na estação espacial. Certo, depois de ver tudo isso, a grande pergunta que fica é: mas afinal, como essa mágica toda funciona? Qual é o segredo por trás disso? O segredo é, na verdade, uma ideia bem simples, mas genial. A refrigeração não cria o frio, porque fisicamente o frio não é uma coisa. O que a refrigeração faz é um trabalho muito esperto. Ela move energia térmica, ou seja, calor, de um lugar onde a gente não quer para um lugar onde ele não faz diferença. E isso acontece em um ciclo contínuo. Primeiro, um fluido especial, o gás refrigerante, passa por dentro da geladeira ou do ar-condicionado e rouba o calor do ambiente, deixando ele mais frio. Segundo, esse fluido, agora quente, é bombeado para fora do sistema. E terceiro, lá fora, ele libera todo esse calor que pegou. Aí ele esfria de novo e o ciclo recomeça, sem parar. E o mais legal é que esse ciclo básico de mover calor é exatamente o mesmo, seja na geladeira de casa, no ar-condicionado do carro ou numa refinaria petroquímica gigantesca. A escala muda, os fluidos mudam, mas o princípio por trás de tudo é o mesmo. Então, a grande lição de hoje é essa. A tecnologia de refrigeração é a espinha dorsal invisível da nossa civilização. Ela está ali, trabalhando em silêncio nos bastidores e impacta absolutamente tudo, desde a comida no nosso prato até os dados que estão guardados na nuvem digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro. Com o planeta aquecendo, a nossa necessidade de refrigeração só tende a aumentar. A questão é, como a gente vai conseguir equilibrar essa demanda crescente com o custo energético enorme que ela representa? Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios tecnológicos do nosso tempo.